Eu acho que a primeira grande coisa no que tange inovação é que a adoção pela adoção não vale. Tá. Né? A gente tem que adotar tecnologia X. Por quê? E isso aí é um desafio gigantesco para o profissional de tecnologia, porque ele olha muitas vezes a tecnologia como um fim e não Exatamente. como um meio para o negócio. Cara, inteligência artificial é um troço que não é novo, mas eu acho que a adoção dessa forma é nova, né? A IA Aham. generativa, ela tem esse papel forte. A IA, ela vem pra gente como um acelerador para dar conta do volume. Fala, abençoados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com o CEO, onde a gente conversa sobre inovação, tecnologia de uma forma descomplicada, para que cada um consiga compreender e consiga de fato colocar em prática cada conteúdo, cada dica que a gente compartilha aqui, para que no dia a dia você consiga de fato ver os resultados dessa tecnologia no teu negócio. E hoje, com um convidado que é um amigo, que é um irmão, que é um parceiro, que é um cara incrível, que a gente teve a grande oportunidade de se conhecer aí nessa estrada da vida, começando nos negócios e depois a gente foi para muito além dos negócios, um relacionamento de amizade realmente. E eu quero apresentar para vocês João Silva, um grande parceiro. E João, seja muito bem-vindo. Cara, eu já queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de quem é o João. Porque antes da gente falar de tecnologia e de inovação, a gente se conecta com pessoas, né? Boa. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar aqui, muito obrigado pelo convite. Cara, eu sou um cara que gosta de anime, Legal. muito. Eu gosto muito de anime, cultura oriental de maneira geral. Cresci fazendo arte marcial, gosto muito. Tô Boa. aí na retomada para voltar pros esportes. Importante, importante. Ah, e sou um cara apaixonado demais pela minha Lívia que tá lá em casa. Sair mais cedo pra gente vir gravar. Boa. Em linhas gerais, eu gosto muito de curtir a vida, aprender, 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 aprender. Isso é bom, isso é bom. João, o João da inovação, né, cara? Que massa. E que realmente reflete muito a característica que tu carrega muito forte. E por onde foi que começou, João, a tua trajetória, a tua jornada na área de inovação? Essa é uma pergunta bem boa, foi meio que por acidente, Hum, né? Então, assim, inicialmente eu sou um cara de planejamento estratégico, sou um cara de marketing. legal. E aí comecei minha carreira quase 20 anos atrás, trabalhando com consultoria e planejamento estratégico. Comecei bem novo, Uhum. né? E eu acho que quando a gente conhece o que a gente quer fazer, a gente fica meio focado nisso, né? Muito. Então, quando eu conheci planejamento estratégico, foi amor à primeira vista. Eu saí, devorei tudo que tinha para devorar em relação à literatura, vídeo, a programas na época. Nossa, bem antes de tudo que a gente tem hoje, Aham, né? muito, muito. Ah, e aí, em 2012, aí cola para 2012, eu já era um cara de marketing digital, já tinha criado as primeiras agências de marketing digital do Brasil. Legal. Já trabalhava com isso já há uns 5, 6 anos. E aí, em 2012, teve um Congresso Nacional de Jovens Empresários na Bahia, Boa. né? E lá teve uma ação. Então, nós éramos 5.000 jovens empresários, 100 foram escolhidos, eu fui agraciado de ser um dos 100 escolhidos, Legal. para participar de uma ação coordenada e facilitada pelo pessoal da Endeavor, recém-chegado no Brasil, Muito bom. junto com Osiris Silva, o fundador da Embraer, Caraca, que né? massa. E Legal. ele é um cara muito Então, fera. assim, já foi um começo, assim, forte, né? E aí, tinham vários eixos na metodologia e eu acabei caindo no eixo inovação, porque não tinha um eixo digital. Sim, Na ok. época não tinha digital como eixo, né? Aham. Então eu caí no eixo inovação e acabei sendo escolhido para ser líder do eixo, junto com o Giovanni, um outro colega lá do Sul. E foi muito bacana que daquela ação saiu uma série de
proposições para acelerar o empreendedorismo brasileiro, Sim. que o próprio Osiris Silva levou para a presidente atual, então Dilma. Oh, E a partir daí saíram várias ações que até hoje rodam. Editais de subvenção econômica, programa de incentivo ao empreendedorismo, reforço do Sistema S. Saiu desse dia. Quando eu saí dessa ação, até então presidente dos Jovens Empresários do Maranhão, da AGE, o Felipe Mussalem, me convidou para coordenar a inovação. E aí sim. foi quando eu descobri que eu sabia de inovação. Ó, que legal. Ah, E a partir daí, assim, tal qual marketing e planejamento estratégico, quando eu descobri, foi o mesmo amor por inovação. E aí eu saí devorando tudo que tinha para devorar e comecei um processo ainda no Maranhão, inicialmente, de desenvolvimento de ecossistema de inovação. sim. E como eu já tinha um trabalho nível nacional com marketing digital, eu acabei estendendo também, conhecendo muita gente nacionalmente para trabalhar com isso. Entendi. Cara, que legal. E, João, e como é que hoje tu enxerga a inovação dentro do mercado do Brasil? Como é que está a maturidade das empresas relacionado à inovação no Brasil? E aí, essa é uma excelente pergunta, porque a primeira coisa que a gente tem que separar é inovação, digitalização e letramento digital, né? São 4 coisas distintas que a galera confunde de maneira geral. Mas a gente deu um boom de adoção digital no Brasil, né? Ok. E aí eu não estou falando só enquanto usuário de internet e redes sociais, eu estou falando de empresas de maneira geral, de diversos portes, né? Então, nesse sentido, a gente deu um boom bem grande e eu acho que um dos principais responsáveis por isso foi um cara chamado WhatsApp. Ó, legal. Hoje, até pessoas que não sabem ler e escrever usam o WhatsApp. Então, tem até um case de um cliente que a gente atendeu, de uma implantação de um sistema de automação de atendimento via WhatsApp, e que uma loja no interior do interior, com 12 mil habitantes, depois de 6 meses passou a ter 85% das suas vendas sendo feitas pelo WhatsApp. Nossa! E eu me impressionei bastante, eu não esperava isso. Mas a gente começou a perceber no depoimento da pessoa que um ponto específico do WhatsApp fez esse papel, que foi o do áudio. Sim, porque aí não precisa digitar, não precisa... Apertou um botãozinho e falou. Então a gente fez algumas campanhas na época, fazendo ação de envio de campanha e promoções diárias via áudio. Então o cara que estava ali na zona rural, que ele tinha internet uma vez por dia, ele ia uma vez por dia pegar essa internet. Me lembrou como é que pegava a hora, né? Essa é uma outra história. Mas lá atrás, antes da gente ter todos os relógios sincronizados, tinha uma pessoa responsável por literalmente levar 1 hora de um lugar para o outro. Então ele meio que colhia... É bizarro isso, a gente nem consegue imaginar. Eu não consigo imaginar mesmo, não. Colhia a hora no relógio central e ele ia levar a hora de trem para um outro lugar para atualizar os relógios das outras cidades. Era doido isso. Cara... Então, esse cara, ele vinha no lugar que tinha internet, possivelmente um Wi-Fi gratuito de algum lugar. Sim. Ou simplesmente 3G dele, onde tinha sinal. Ele baixava tudo, tinha que baixar para ler no WhatsApp. E a partir dali ele se atualizava diariamente. Né? Olha como é que são as coisas. Cara, que história massa, e cara. eu nunca imaginei isso antes do depoimento dele. Então, e aí foi quando eu comecei a investigar um pouco mais e eu vi que esse senhor chamado WhatsApp, ele fez muito isso. Nossa questão. Muitas empresas já usam tecnologia, né? Sim. Então, de todos os portes. Então, a adoção de tecnologia para cortar custo, aumentar desempenho, produtividade e gerar novas receitas, em linhas gerais, vem sendo mais usada, com mais força por todo mundo. Sim. Ok. Só que o próximo passo disso, além da adoção tecnológica e transformar alguns processos produtivos e serviços a partir da tecnologia, então a gente viu isso muito forte na pandemia, né? Sim, sem dúvida. Então, quem já estava ali dentro daquele contexto e conseguia entregar a proposta de valor, ou seja, o produto e o serviço que vende à distância, vender à distância, já tinha adotado outras formas de modelo de pagamento. Hoje, a gente não parece que foi só no final de 2020 que o touchless, o pagamento sem contato, começou a andar. Sim.
Sim. Não parece que o Pix nasceu no final de 2019, se eu não me engano. E, de fato, começou a pegar forte em 2020. Então, assim, hoje a gente usa tanto essas coisas que parece que estão aí desde sempre, né? Mas não, tem Sim. pouquíssimo tempo e o processo pandêmico que a gente passou acelerou muito a adoção da tecnologia. E aí a inovação, ela tem se democratizado um pouco, mas ela ainda está muito focada e ancorada em big corps, né? Grandes companhias Sim. e empresas de médio porte. Seja em segmentos gerais, serviços, bens de consumo, food service, beleza, whatever, seja na própria indústria 4.0, né? Quando a gente olha para a indústria, Sim. quando a gente olha para o uso da tecnologia, aí entra a internet das coisas, entra a IoT, entra Muito. a Big Data aplicado, junta isso Junta tudo. tudo, bota na nuvem para poder compilar tudo isso. Sem nuvem é complicado. Ah, e aí, mas nesse sentido, principalmente no que tange geração de novas receitas, porque no fim do dia a inovação é sobre, segundo Silvio Meira, grande Silvio, mais e melhores notas fiscais, né? Boa, nunca tinha ouvido essa Essa não. é a definição dele. Porque no fim do dia a inovação, se ela não cortar custo, aumentar desempenho, produtividade, não é inovação. Ok. É uma adoção tecnológica, mas se não gerar, no mínimo, esses indicadores, no mínimo, esses efeitos, não é inovação. Então, a inovação, de maneira geral, ela precisa gerar também mais e melhores receitas. Legal, entendi. Então, quando fala mais receitas, a gente está falando de novas receitas. Quando a gente Ok. fala melhores receitas, a gente está falando de performance. Tá. Era isso que eu ia te perguntar, porque num primeiro momento eu me confundi aqui entre inovação e tecnologia, a adoção, né, de novas tecnologias, porque acaba que a própria utilização da tecnologia ela vem com o viés de melhorar a produtividade, aumentar a eficiência, redução de custo, maior disponibilidade, segurança para o negócio. Agora, e aí eu tava, tá, beleza, mas aonde que então sai do pezinho tecnologia e entra na inovação? E aí eu queria te fazer uma pergunta, João. A boa parte do nosso público que nos acompanha são profissionais da área de tecnologia ou gestores, né? Sejam CEOs, diretores, líderes de negócio. Essas pessoas, como é que elas podem olhar para o negócio delas e dizer, beleza, eu já tenho o mínimo de estrutura para começar a inovar? Ou não, eu tô anos-luz do que é inovação. Por onde que... E aí eu queria que, se possível, tu separasse em dois grupos, dois grandes grupos. Profissionais de tecnologia e líderes e gestores de negócio. Legal. Eu acho que a primeira grande coisa no que tange inovação é que a adoção pela adoção não vale. Tá. A gente tem que adotar tecnologia X. Por quê? Uhum, ok. Qual é a necessidade do cliente? Aí quando eu olho tanto para o usuário final quanto para a empresa, né? Que no meu caso é meu usuário. Uhum. O que vai gerar de valor? O que vai melhorar no contexto do cliente a tecnologia? Então a primeira coisa que eu acho que o profissional tem que se fazer é essa pergunta. Sim. Poxa, será que eu adotar a tecnologia X, qual o efeito positivo que vai gerar? Vai facilitar o trabalho de quem está trabalhando? Uhum. Vai tornar o trabalho mais ágil? Vai tornar o trabalho mais assertivo? Porque também às vezes não tem a ver com agilidade, tem a ver com assertividade. Sim. Vai tornar o trabalho mais seguro? Poxa, vamos um pouquinho além. O que a insegurança pode gerar de negativo dentro da empresa? Ok, legal. Então, assim, a gente precisa começar a se fazer as perguntas sobre a ótica do usuário e sobre a necessidade do usuário. Tá. Então, o profissional, eu acho que esse é um ponto importante, porque isso vai ajudar, inclusive, ele nos argumentos de venda. Entendi. Cara, e isso aí é um desafio gigantesco para o profissional de tecnologia, porque ele olha muitas vezes a tecnologia como um fim. Exatamente. E não como um meio para o negócio. Exatamente. E aí, conversando com muitos profissionais de tecnologia, eles dizem assim, poxa, mas eu apresento um projeto super legal para a diretoria não aprova, só acha que é custo. Eu digo, beleza, mas tu usou a linguagem dele?
Esse é o ponto. Tu falou, que problema do negócio está resolvendo? Não, porque vai ficar melhor, porque vai automatizar. Eu digo, beleza, vai ficar melhor e vai automatizar o quê? Vai resolver que problema do negócio? Vai gerar que solução? E aí o cara fica assim, André, mas o meu papel... Aí o cara... O meu papel, aí ele já jogou pra trás. O meu papel é encontrar qual que é a solução e dizer qual é a solução e qual é o preço. Eu digo, cara, então talvez seja por isso que a coisa não caminha. E aí... Eu gosto muito de dizer pro profissional de tecnologia que o empresário ele não é apaixonado por tecnologia. Sim. Quem é apaixonado pela sua área profissional de tecnologia é você. Sim, exatamente. Então, profissional de tecnologia, a gente mesmo de inovação, a gente às vezes se empolga com o produto, às vezes se empolga com a tecnologia. Sim. E a gente quer uma desculpa para usar aquele negócio. Mas o empresário é ter um custo menor e ter um faturamento maior. É isso. É sempre isso, assim. O empresário de verdade, ele sempre vai pensar, como é que eu faço para ter um custo menor e como é que eu faço para ter um faturamento maior e como é que eu faço para isso não me dar problema. Sim, sem dúvida. É simples assim. Sem dúvida. Então, o empresário, e aí, salvo algumas exceções que tem os empolgados de tecnologia, naturalmente, porque é legal tecnologia, não tem jeito, mas a maioria dos empresários, eles não vão entender. Sim, é isso. E aí, no que tange tecnologia, de maneira geral, para as pessoas que não são de tecnologia, a gente está na fase da digitização ainda, que é entender como digitalizar processos sem mudá-los. Entendi. Então, digitização quer dizer isso, a tecnologia ela não altera nenhum processo meu, eu continuo do mesmo jeito, o que vai mudar é o canal, o que vai mudar é a ferramenta, o que vai mudar é o meio. Isso Entendi. É digitização. Okay. Então a maioria está nesse nível ainda, um passinho depois do letramento. Cara, o que é letramento? Letramento é conseguir usar. Enfim, me vieram vários exemplos aqui na mente. É simplesmente conseguir usar. Olha, gente... E eu fui de TI, tu sabe? Não sei se tu sabe disso, né? Sim, sei. Começou lá no PHP. Eu fui de TI, eu era cara de infra. Eu trabalhei com suporte, eu era o cara que arrumava impressora, arrumava... A galera me chamava porque eu não conseguia colocar negrito no Word, nesse nível, assim. Cara, e eu vou te dizer, isso não mudou. A gente gerencia grandes empresas. E aí, se eu falo, letramento é isso. E o time tava dizendo, André, assim, a gente tá avançando numa velocidade que talvez eu acho que os nossos clientes não estão avançando. Eu digo, como assim, cara? Aí ele, poxa, vou te dar 2 exemplos aqui. Hoje foi aberto um chamado porque o cara não sabia copiar um arquivo de uma pasta para outra. Ctrl+C, Ctrl+V. É isso. E o outro, porque um estava salvando num lugar e o outro estava salvando em outro lugar, eles disseram que os arquivos estavam sumindo no servidor. E aí eu fiquei assim, eu digo, nossa, e é uma grande empresa. E eu, cara, como assim? Como é que tá? E agora tu falando isso, conecta. Sim. Conecta essas pontas, porque o cara de tecnologia, ele sofre pra caramba lá na ponta. Mas ele tem os desafios dele, ele tem que... E não dá mais pra ser aquele profissional que era o cara que se escondia atrás da mesa, que era o cara que se escondia atrás de um chamado. Ele tem que ir e começar a entender do negócio pra gerar a solução. E aí, esse ponto, a gente vai pra outra caixinha, que são os líderes. Sim. Inovação é sobre cultura. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, falar, essa empresa ela está ou não preparada para inovar, tu vai olhar para a cultura. Sim. Porque inovação é sobre mudança. Uhum. Em vários aspectos, a adoção de tecnologia também é sobre mudança. Sim, sim. Tu vai olhar o quanto que aquela empresa que a gente está implantando, ela é resistente ou não à mudança. Esse é um ponto muito importante de se olhar. Quais são os caminhos que a gente vai percorrer? Porque assim, eu peguei vários casos de empresas que compraram tecnologias, ERPs, caríssimos. Sim. Não vou falar nome, que não precisa. Uhum. Todo mundo que está aí ouvindo a gente sabe. E que não foi adotado. Super comum, infelizmente. Porque as pessoas simplesmente não conseguiram digerir.
É isso. Né? Elas não conseguiram absorver, porque não foi feito nenhum trabalho de mudança cultural antes. E o que é um trabalho de mudança cultural? Tu vai mudar tudo que tu sabe sem nenhuma justificativa? Ah, não muda. Que te gera, que te vai assim. E é uma justificativa que vai te mostrar que o trabalho vai ficar melhor, vai ficar legal, vai ficar Mais mais eficiente. eficiente. Cara, não muda. Se não entender um porquê, não tiver muito claro isso, não E o muda. negócio é mais fundo ainda. A pessoa ela pode nem ligar se é eficiente ou não. Porque em momento algum, na cultura da empresa, ninguém parou para dizer para ela que a eficiência do trabalho dela impactava no resultado da empresa e o resultado da empresa impactava diretamente na capacidade da empresa pagar o próprio salário dela. Sim, cara, que massa. Sabe? Aham. É um pouco mais profundo. Então, assim, em alguns lugares está para além se justifica ou não o uso da tecnologia, se justifica ou não o uso da inovação. Entendi. Está. Eu preciso ser performático? Legal, Eu preciso ter um alto desempenho? legal. Aí começam aquelas palavrinhas, né? Intraempreendedorismo, comportamento de dono, que a galera adora. Sim. Mas assim, e aí tirando desse âmbito mais conotativo, a gente está falando de uma pessoa que entende que quanto melhor ela entrega, quanto maior o resultado da empresa, mais assegurado está o próprio trabalho dela. Perfeito. Né? E naturalmente uma empresa que premia essa entrega, Reconhece, né? É um Reconhece. reconhecimento. Não estou falando de uma empresa que explora aqui a pessoa. Eu Aham. estou falando de uma empresa que, poxa, aquela pessoa está se destacando, está se desenvolvendo, vou premiar de alguma forma. Sim. Né? Então, olha só, a gente está falando de um monte de coisa aqui que nem é tecnologia. Aham. E aí eu acho que entra exatamente o link de... A gente tem os dois públicos. Aí a gente começou falando do profissional de tecnologia, né? Dos desafios, de que ele tem que... A mente dele tem que ser renovada. Ele tem que entender para que o contexto agora é diferente. Não é mais só o hardware, não é mais só o software, não é mais só aquele RP da moda, não é mais só aquele... Não é mais isso. Ele tem que entender mais de negócio. E aí a gente já entrou em qual que é o papel do gestor nessa questão da inovação. Então... pelo que eu entendi, o gestor ele é o cara que... Ele não é o cara que vai meter a mão na massa, mas ele é o cara que fomenta. É isso? Ele fomenta e desbloqueia. Boa. Porque assim, mudança tem barreira. Sempre. Sempre. Né? Tu sabe bem disso Cara, no teu dia a dia. a gente que trabalha com indústria. Indústria é um dos segmentos mais conservadores que existem. Fui numa feira da indústria e os caras disseram, não, nossas máquinas são super novas, elas têm 10 anos, 15 anos. Eu digo, oi? Como assim? Mas é isso. Eles ficam, não, nosso parque é super novo. Eu, cara, como assim? Não, essas máquinas aqui já estão validadas, elas são de 2000. Eu digo, oi? É isso. Como é que é isso? Então, assim, é como, eu acho que quase como a aviação, né? Que os modelos mais antigos são os mais validados. Na indústria é muito isso, então essa resistência é gigante. É forte, assim. Imagina você que a indústria é um dos mercados com a menor margem. Sim. Uhum. É um dos mercados onde tu precisa o tempo inteiro estar com a produtividade lá em cima. Sim. Sim. E não tem muita margem de erro, né? É. E assim, inovação e naturalmente são bem conservadores nesse sentido. E quando eu falo que inovação é sobre mudança, eu também falo que inovação é sobre experimentação. Opa, legal. Quantos industriais tu conhece que estão dispostos a experimentar, separar uma parte específica do parque industrial para testar novas máquinas, novas tecnologias, novas performances? Bem pouco, cara. Bem pouco. Agora, o que eu vejo é que o que faz isso, eu já vejo que ele normalmente tem algum diferencial, normalmente começa a despontar no mercado. Geralmente são indústrias mais novas, Sim. que nasceram nos últimos 5 anos, porque elas já nasceram com os avanços, com as máquinas novas, dentro de um contexto 4.0. Possivelmente uma galera que monta uma indústria hoje não é a mesma galera que montou 20 anos atrás, em termos Sem dúvida. de consciência, percepção. E aí o que acontece é que a galera mais antiga eles começam a seguir as pessoas mais novas. Porque a galera mais nova começa a ter resultado. Que naturalmente. Sim. Uma coisa que a gente não está discutindo aqui é sobre resultado. Se você de fato descobre qual é a real necessidade e aplica a sua solução certa, o resultado ele vem. Ok. Ponto.
Então, tu vai ter indústria consumindo 30, 40% menos de energia. Tu vai Ok. ter indústria que vai ter 20% de corte de desperdício. Tu vai ter indústria que vai aumentar em 50% a produtividade. Legal. Então, essa galera, eles meio que chamam a atenção e falam, poxa, são números que não é um... Ah, é só um pouquinho melhor, eu não preciso me mexer. Aham. Não, são números que, pô, é muito melhor. Entendi. Eu preciso me mexer. Né? Eu falei muito sobre a indústria 4.0 lá no Porto Digital, com as indústrias lá durante alguns eventos. E a galera tá ávida. Então, assim, grandes indústrias já vêm aplicando, já vêm tendo grandes resultados. Sim. Mas, novamente, é tamanho versus disposição e cultura. Aham. Os maiores têm mais grana para arriscar. É. Eles conseguem separar partes específicas para experimentar. Uhum. E é uma galera, por já estar ali liderando o mercado, eles estão o tempo inteiro procurando como é que eu faço para me destacar mais, para me desenvolver mais, para aumentar a minha performance, para continuar aqui em cima e ir além. Sim. E a inovação, adoção de inovação, comportamentos inovadores, comportamentos empreendedores, novas maneiras de gerenciar time, novas maneiras de ver solução, novas maneiras de vender, novas maneiras de tudo, assim. Cara. Aham. Potencializadas por essa cultura digital que a gente tem hoje imprimida, impressa no mundo, ele vem buscando inovação nesse sentido. Entendi. Né? Enquanto a inovação ela poderia ser um grande diferencial para as menores se tornarem mais competitivas. Legal, ok, sim. Era nisso que eu tava pensando aqui. Tá, a grande, ela já tem uma estrutura, ela já tem um market share, né? Ela já tem ali aquela fatia dela de mercado. E ela, no geral, já tem mais grana para poder fazer esse investimento. Então, o que que diferenciaria alguém que está começando hoje? Que não é inovação. Eu não consigo enxergar. Não tem, eu Tipo, acho. o cara vai começar e vai fazer o mesmo que todo mundo vai fazer, vai brigar por uma mínima fatia de mercado com uma margem baixíssima, porque aí vai entrar a administração básica, né? Preço, praça e promoção. É onde tu vai estar, com que preço tu vai estar e que promoção tu vai ter que oferecer para o cliente para poder ele comprar de ti, porque já tem lá o fulano que já tem a marca consolidada, que normalmente ele consegue mexer no preço dele se ele entender que tem ali uma concorrência. Como é que você entra com algo para competir no mercado que não seja inovação, cara? E o que você está falando é muito forte, porque ó, em 2008, Uhum. dados do Ibope Media falavam que 74% de tudo que era comprado na internet era decidido em redes sociais. Ó. 2008. Hoje, o Google lançou uma pesquisa em 2012, uma publicação chamada Zemote de 2012, de uma pesquisa que fez em 2011. Olha só, já tem Aham. década. E que Zemote é uma sigla para inglês que quer dizer momento zero da verdade. Ok. Os momentos da verdade foi uma metodologia desenvolvida pela Saatchi junto com a Procter Gamble. A Saatchi é uma grande agência que fica em Nova York. E a Procter Gamble é uma grande multimarcas, Uhum. né, que é dona de uma das marcas mais conhecidas é a Pringles, por exemplo. Sim. E eles falaram o seguinte: na jornada de compra das pessoas, a primeira grande coisa que rola é o estímulo. Tá. Né? A pessoa, alguém mostra algum produto, ela tem alguma necessidade, coisa e tal, e ela vai na loja. Aham. Quando ela chega na loja, tem um primeiro momento da verdade. Ela vai decidir se ela vai ou não comprar aquele produto que a estimulou e de qual marca vai ser. Tá. Ok. E o segundo momento da verdade, a gente tem o uso. Tá. De acordo com a experiência daquele uso, vai gerar um estímulo positivo ou negativo numa outra jornada de outra pessoa. Ok. Com a internet, no mundo pós-2005, Uhum. né, que 2005 faz exatamente 10 anos do primeiro marco, que é 95, que separa os nômades digitais, nosso caso, todo mundo que nasceu antes de 95, e os nativos digitais, todo mundo que nasceu pós-95. Tá. E aí, 2005, começa a explodir globalmente o uso de tecnologias sociais, que são as redes sociais. Tá. Ok. E com isso muda não só nosso uso da internet nas redes sociais, mas nela como um todo, porque a gente passa
deixa de consumir, interagir com uma tela estática e passa a interagir entre si através da tela. Entendi. Com a tela e com outras coisas. E aí o que fala? Hoje, quando a gente tem um estímulo e tem curiosidade sobre qualquer coisa, Dá um Google. a gente dá um Google. E aí, quando saiu a pesquisa, era um Google. Aham. Hoje é um Google, hoje é um Instagram, hoje é um LinkedIn, é um TikTok, é um YouTube, que ainda é a maior plataforma de educação do it yourself do mundo, aberta. É um TikTok que superou o YouTube enquanto busca de Caramba. entretenimento. Não, e é verdade, é verdade. Eu pergunto pra minha esposa, e ela usa muito mais Instagram do que eu, né? E eu pergunto um negócio pra minha esposa, enquanto eu tô procurando aqui, ela já encontrou, já me mandou, já sabe como é que era, já tá vendo. Eu digo, tá, ô Linda, como foi que tu encontrou isso aí? Não, aqui no Instagram. Eu digo, como assim? Virou busca? Vira busca. Sabe? Virou busca, cara. E eu fiquei assim, eu digo, E é virou bizarro. busca, cara? Como E aí, assim? no final de 2022, a gente ganhou uma coisa nova, que foi o ChatGPT. Sim, Então, quando a gente tem curiosidade sobre qualquer coisa, a gente faz isso. E a isso o Google deu o nome de momento zero da verdade. entendi. E há um deslocamento da decisão de compra do momento 1 para o momento zero. Quando a gente chega no momento 1, que a gente vai efetivar a compra, a gente já decidiu no momento zero. E a gente tem hoje um hábito de estar sempre adiantando a vida. Não tem mais momento de espera. Quando tu tá numa fila, tu tá com o celular, olhando alguma coisa e consumindo alguma coisa. Tu vai para uma consulta, tu tá no celular. Os pais que geralmente vão pegar os filhos de carro na escola e estão naquela fila interminável para pegar os filhos, Aham. eles estão no celular adiantando alguma coisa. A gente sempre está adiantando, né? Adiantando, bem entre aspas, tá, gente? Aham. A vida, e houve um deslocamento. E aí, por que essa citação é importante no nosso papo? Porque hoje a gente tem acesso à informação de tudo, sobre tudo, em tempo real. A gente está praticamente fora da era da fidelidade a marcas. Sim. Tu lembra que 20 anos atrás, uma pessoa que consumia uma marca de sabonete ia consumir aquela marca o resto O da resto vida? da vida. De pasta de dente, de carro. Era bem isso. Hoje não. Hoje a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro e de momentos zeros da verdade, estímulos positivos e negativos, o tempo inteiro sobre tudo. O que sobra? Inovação. O que sobra? Parar de simplesmente fazer um copycat do concorrente, um copycat do que está estabelecido no mercado e entender qual é a necessidade que ninguém está satisfazendo ainda. Cara, que massa. E tu falou disso. Não, e eu tô me visualizando aqui nesse cenário, né? Porque meu avô, ele era dono de oficina de manutenção de carros. E meu pai, na infância, trabalhou junto com ele. Uma parte dos meus tios também. E quando eu fui trocar de carro... trocar não, quando eu fui comprar meu primeiro carro, eu fui pra internet fazer busca. Sim. Eu fui pra internet fazer busca, ver o que era melhor. Aí eu fui e perguntei pro meu avô, né? Pô, meu avô tradicional, né? Disse, compra tal marca. Aí mas vô, esse carro tem pouca opção, tem isso, tem aquilo, é nacional. Pô, eu tive esse carro. Aí eu fui e conversei com meu pai. Meu pai seguiu quase a mesma linha do meu avô, com uma besteirinha ou outra de diferença. Eu fui e comprei um carro que ninguém tinha comprado, um carro importado. Rapaz, meu filho, onde que tu vai encontrar peça? Onde que isso? Onde que aquilo outro? Só que eu já tinha pesquisado tudo. Já sabia todos os fluxos. Eu já os canais, quanto tempo sabia o que levava. funcionava, o que não funcionava. Um carro era novo, então se eu cuidasse direito dele, eu não ia precisar fazer manutenção por Vendo X muita review tempo. no YouTube. Hã? Muita review. Muito. Comparativo de tal carro com tal carro com tal carro. Cada um de uma marca. Cara, e a minha decisão de compra, e não é um bem qualquer, né? Não é como um copo que você vai lá e compra. É um bem mais caro. A minha decisão de compra foi baseado no que eu li na internet, cara. Ou seja, no momento zero. Cara, que louco. Então, assim, hoje a inovação ela é condição para que você consiga, primeiro, sobreviver no mercado. Hoje, para mim, inovação ela é questão de sobrevivência, porque com a inovação tu consegue entender e satisfazer necessidades que não foram satisfeitas. Esse é um ponto. Sim. Tu consegue inovar essa tecnologia? Consegue.
mas tu não consegue escalar e crescer sem tecnologia. Entendi. E é por isso que a gente olha tantas startups, que são essas empresas inovadoras desde a nascença, de base tecnológica, em sua maioria. Por quê? Porque é sobre modelo escalável. E a tecnologia, ela é um meio para a escala. Sim. Não tem como escalar sem tecnologia. E aí, tanto escala no que tange adoção massiva de usuários, quanto para um go live interno numa empresa para adoção massiva da tecnologia. Entendi. Então, a inovação, ela vem antes da tecnologia no que tange desenvolvimento de cultura e preparação para tecnologia. Entendi. João, então, gestores que estão nos ouvindo, líderes de negócio, por onde que esses caras começam a implementar isso dentro do negócio deles? Primeira coisa que precisa entender é, tem que decidir, e aí já é... Contrata João. Me contrata, quero. Manda jobs. Mas a questão é, a primeira coisa que o gestor precisa ter são os indicadores da empresa. Sim, ok. Então, uma empresa que não tem um plano plurianual, ou planejamento estratégico, ou plano de negócio, ou plano de metas, ou plano de alavancagem, tem vários nomes diferentes, mas um plano que defina, cara, essa é a nossa visão de futuro, é aqui que eu quero chegar, e esses são os resultados que eu preciso atingir para chegar nesse lugar. Ok. Eu acho que fazer inovação sem isso, possivelmente, é arriscar muito. Novamente, empreender é sobre arriscar. Inovação é sobre empreender. Então é sobre arriscar também. Mas sem esses indicadores, sem saber onde tu queres chegar, cara, possivelmente tu pode contratar um canhão para matar uma mosca. Entendi. Né? Então vai gastar muito recurso até entender e até começar a performar, porque tu não tem os indicadores. Então a primeira coisa é ter os indicadores. Ok. Uma vez que tu tem os indicadores que tu queres atingir, os resultados que tu queres chegar... Então, tanto indicadores quanto objetivos. Sim. Ok. Os dois. Tu vai espelhar, poxa, deixa eu olhar para o meu processo interno, o que eu estou fazendo hoje para chegar nesses objetivos, nesses indicadores? Como é que eu consigo entregar esses indicadores para chegar nesses objetivos? O que eu estou fazendo hoje? Ok. Então, a primeira coisa que tu vai fazer é revisar. Tá. E, naturalmente, quando tu vai revisar, tu vai encontrar gargalo. Ok. Tá. Então, assim, eu sempre parto do pressuposto que tudo que eu tenho estabelecido hoje foi estabelecido a partir de um cenário. Ok. Se o cenário tiver mudado e eu não, eu estou abaixo da performance. O cenário que tu fala, um cenário externo. O mercado, seria isso? Exatamente. Tá. Exatamente. Okay. Tem que olhar muito para o cenário externo, tem que olhar muito para a composição interna. Então, às vezes, eu defini um processo extremamente burocrático, passo a passo, porque possivelmente meu time ele era muito júnior, ele precisava de mais proximidade, um negócio mais beabá. Parará. Hoje, 10 anos depois, eu tenho um time mais sênior, que já consegue andar sem isso, e possivelmente esses processos estão burocratizando a velocidade de crescimento. Entendi. Então, como é que eu olho para esse processo sem gerar dano ao resultado que está acontecendo, mas inserindo coisas que vão deixá-lo fluido, mas com a mesma segurança. Ok, de entendi. entrega. Então seriam otimizações ali naquilo que já tu existe. Pode começar com otimizações pequenas. Assim, eu sempre indico começar pelos desafios mais simples. Tá, ok. Por quê? Inovação também é sobre aprender. Ok, sempre, cara. É isso. Então, parte pelo mais simples. Os resultados contínuos e rápidos também são ferramentas para conquistar a confiança e mudar a cultura dos próprios colaboradores. Entendi. Então, assim, quando tu observa esses processos, tu vai encontrar quais são os teus desafios para conseguir atingir teus indicadores. Entendi. Tá. Então, alguns desafios desses tu vai olhar. Tá difícil de conseguir. Tá difícil de conseguir. Então, algumas coisas têm a ver com modelo de gestão, tem a ver com educação, e algumas coisas têm a ver com adoção de tecnologia. Para uma indústria, para uma empresa, enfim, para um job, aí, um negócio qualquer, que queira, poxa, eu preciso dar os primeiros passos, né? Então, eu preciso ter o básico, eu preciso ter os indicadores e os objetivos. Tendo isso, eu vou olhar para dentro
do meu negócio e vou ver, tá, então eu quero chegar no ponto, eu quero sair do ponto A para o ponto B em X tempo. Normalmente os gestores eles vão olhar para faturamento, rentabilidade, aumento de mercado, alguma coisa nesse sentido. Beleza, ele vai olhar para isso. E qual que são os passos práticos? E aí tu deu algumas dicas aqui sobre... Começa com o mais simples, para poder ir sentindo e as pessoas irem adotando. Aí tu me corrige se eu estiver errado, se eu entendi errado, tá? E as pessoas irem adotando. Tu enxerga, e aí normalmente negócio ele tem algumas, seja de serviço, ele tem algumas linhas de serviço, seja de produto, ele tem algumas linhas de produto. Tu acha que faz sentido começar com uma linha de produto, uma linha de serviço específico? Tu acha que faz sentido já dar uma olhada pro macro e entender ali, é melhor ir por aqui, e às vezes esse por aqui pode ser o principal produto? Cara, eu gosto muito de olhar para o macro e começar pelo mais fácil. Ok. O mais fácil pode estar ligado à complexidade do desafio ou pode estar ligado à receptividade das pessoas que fazem parte daquela área, daquele desafio. Uhum. Então, poxa, eu vou começar... Geralmente o marketing e os recursos humanos são dois setores que são mais receptivos. Ok. Poxa, eu tô tendo muito problema de contratação ruim. Ok. Poxa, será que está no processo? Será que está nos perfis? Será que eu não tenho os perfis certos? Será que se eu tiver uma ferramenta, uma metodologia, um parará, vai melhorar? Uhum. No marketing, poxa, acho que a gente poderia estar vendendo mais para as pessoas certas. Legal. Poxa, a adoção de um CRM, que é um sistema de gestão de relacionamento com o cliente, que vai te permitir conhecer o perfil dele, o comportamento dele, as preferências dele, Uhum. o processo de compra dele, de quanto em quanto tempo ele vai comprar de novo. Ok, entendi. Tudo isso aumenta a performance da venda. A gente teve um cliente da área de supermercado que a gente dobrou o ticket médio. Uau. Então, a gente criou uma aplicação simples, né? Era uma cuponeria. Uhum. Então, era um aplicativo que a pessoa entrava, ela tinha uns produtos, ela sinalizava quais produtos em promoção ela queria comprar, super simples, pá. Deixava, naturalmente fazia o cadastro, chegava na boca do caixa, ela dava o CPF dela e tava lá o desconto Legal. que ela fez. Eu acho que eu usei esse aplicativo. Acho que sim também. A gente teve um faturamento acima de 100 milhões no primeiro ano nesse app. Uau. E esse nem é um número importante da história, porque esse grupo fatura muito, né? Uhum. Na casa de dezenas de bilhões. Usei. Sim. Só que, qual que é o número importante aqui? O conhecimento do comportamento de consumo e causa e efeito, ele foi ampliado. E as pessoas que compravam a partir da aplicação, elas deixavam no supermercado o dobro do que as pessoas que iam direto no supermercado. Caraca, que massa. Então, assim, esse é um número importante. Cara, atendimento sempre é uma bronca, né? Uhum. Poxa, os clientes reclamam muito que estão com dificuldade de atendimento. Demora muito para responder, sempre bate no setor errado. Até então, a tecnologia de ponta era a automação de atendimento via telefone. Sim. Com os call centers. Uhum. Hoje é com WhatsApp. Sim. Hoje é no Instagram. Uhum. Hoje tu consegue trazer bots mais humanizados para fazer a primeira triagem e distribuir de acordo com a área certa. Entendi. De maneira automatizada. O gestor consegue controlar isso e ver quanto tempo o atendente demora ou não para atender. Entendi. Então, assim, existem coisas... Isso tudo é no campo simplesmente da digitalização, que é sobre a adoção de tecnologia. Entendi. Né? E ainda, sequer... a gente pode dizer que é uma inovação de modelo de negócio, uma inovação setorial, mas não é uma inovação tecnológica, porque são tecnologias que já existem e a gente está falando de adoção, mais uma adoção ali de algo. Mas o resultado de uma boa adoção muda a cultura. As pessoas se abrem mais para a mudança e a partir daí tu pode olhar para os problemas mais complexos que demandam inovação tecnológica. Entendi. Só que aí tu já consegue investir nisso já com os primeiros dinheiros dos primeiros resultados. Entendi. Né? Então, não precisa inventar
um Google para ser inovador. Entendi. Entendi. João, e assim, uma coisa que eu vejo que aí pode ser a ausência minha de conhecimento, tá? E aí ajuda a gente aqui. O quão é difícil tangibilizar, pelo menos talvez num primeiro momento, o resultado da inovação no negócio. É um pouco assim, eu vou comprar sei lá, um celular. E aí eu vou pagar 5 mil reais nele, ele vai me servir para isso, para isso, para isso. Eu vou comprar uma máquina para minha indústria e ela vai aumentar minha produtividade. Eu consigo calcular ali, o número é muito mais fácil de mensurar, né? É o ROI, é o retorno sobre o investimento. Eu consigo mensurar aquilo muito mais fácil. Na inovação, como é que quem está nos ouvindo consegue olhar e dizer, beleza, poxa, isso está fazendo muito sentido para mim. Eu estou começando a enxergar algumas coisas aqui dentro do meu negócio que podem melhorar. Mas, poxa, quanto isso aqui justifica o investimento? O quanto de investimento eu vou desprender para isso versus o resultado que eu vou ter? Como é que encontra essa conta? É um dos principais pontos de por que os indicadores são tão importantes. Tá. Porque no fim do dia, ROI é sobre comparação, né? Ok. Então, uma coisa que eu não falei mais cedo da indústria. Indústria também tem a ver com o tempo do payback, né? Por que o cara olha pro... 10 anos tá novo? Porque é o tempo do payback. Sim. Né? Então, a margem é pequenininha e o payback é distante. Então, a galera é mais travada. Mas eu sempre trabalho... E tangibilização e inovação é um ponto que você tocou muito bom, assim. A galera não tangibiliza muito. Uhum. A maioria dos meus colegas que trabalham com inovação, eles se empolgam tanto quanto com tecnologia, quanto a galera de tecnologia. Se apaixona pelo produto Se mais do que apaixona pelo pelo resultado da produto, solução. faz uma matéria linda, ganha um prêmio. São coisas legais, mas eu acho que pro negócio isso é bacana enquanto branding. Ok. Né? Então a gente até chama de innovation as branding, innovation washing, né? Que tu usa, tem muita empresa que usa inovação, SG e outras coisas como artifício de branding, mas no fim do dia é para inglês ver. Entendi. A inovação ela precisa trazer desempenho. Ok. Então, quando a empresa não tem indicadores claros ou resultados claros que ela quer atingir, eu sempre começo olhando para cortar custo, aumentar desempenho, aumentar produtividade e gerar novas receitas. Cortar custo, qual é o custo hoje? Ok, certo. Então eu avalio, beleza, qual é o custo hoje desse processo? Uhum. Quais são os custos fixos, variáveis, despesas? Como é que a adoção dessa tecnologia ou a criação de um novo processo com ou sem tecnologia vai impactar nessas três variáveis no que tange o custeio? Ok, legal. A produtividade. Produtividade, e aí a galera de produtividade que estiver vendo a gente, quiser comentar e me corrigir, me ajude também. Mas produtividade tem a ver com o volume de trabalho versus hora trabalhada versus tempo e qualidade da entrega. Ok. Então a gente tem aqui essas dimensões que a gente tem que olhar para a produtividade. Uhum. Nessas dimensões, o que eu estou entregando, o que vai ajudar? O meu colaborador vai trabalhar menos e entregar mais? Certo. A entrega vai ter uma qualidade maior? Ok. Se ele vai trabalhar menos e entregar mais, então ele pode trabalhar o mesmo volume de horas e entregar muito mais. Ok, perfeito. Não, eles não vão entregar muito mais, mas a gente está reposicionando o produto para um patamar de qualidade maior. Eles vão trabalhar do mesmo jeito e vão entregar uma qualidade maior. Uhum. Então, no que inovação consegue ajudar nessas dimensões? A performance, também sobre comparação. É performance de venda, é performance de aquisição de leads qualificados de marketing, MQL, é performance de tempo que se leva para levar um produto de um ponto A para o ponto B, é performance logística, é performance, todo tipo de performance. Novamente, comparativo. Ok. Então, minimamente, mesmo sem o cara ter os indicadores muito bem definidos, isso está lá. É só tu investigar estatisticamente e está lá. Porque foram coisas que aconteceram. Ok. E gerar receita é novos dinheiros. Uhum. Né? Então, nascimento de uma linha diferente de produto,
um serviço adicional, a entrada no mercado completamente novo, também tem isso, Entendi. né? E se projeta isso em relação a tempo. Uhum. Então, cara, desse investimento que eu vou ter de inovação, eu vou atingir minimamente esses marcos e o retorno vai ser em 1 ano e meio, 2 anos, tal qual o negócio. Uhum. Tal qual quando a galera vai abrir um negócio. Um bom negócio, ele tem um payback dele, o retorno do investimento entre 18 e 24 meses. Aquela mesma história. Entendi. Quanto mais complexo, mais dinheiro e mais longo o payback. Ok. Mas quando eu olho para... E aí existe um negócio chamado horizonte da inovação, que a gente chama de H3, são os transformacionais. Uhum. Então, esses mais complexos, para investir nele, tu tem que, de fato, mudar o jogo completamente. Uhum. Ou tu vai mudar o negócio, ou tu vai criar novas linhas de negócio. Entendi. Então, ele leva mais tempo. Natural. Natural. Mas tu tem o H1, que são aqueles incrementos ali no core, e tem os adjacentes que tu atinge ali a cadeia de valor que tu te relaciona no entorno enquanto empresa. Entendi. Né? E aí tem a inovação incremental e radical. Incremental, Você vai fazendo pequenas melhorias. melhorias, seria né? Quase dentro de melhoria contínua ali, se confunde muito. E a radical é o que de fato rompe e cria um negócio novo na tecnologia. Então, quando uma empresa, e a maioria que eu chego não tem não, tá? Uhum. E aí grande, empresa grande, eu trabalho minimamente com esses 4 pilares de indicadores para inovação. Entendi. Perfeito, cara. Massa. Porque aí eu consigo tangibilizar. Eu acho que esse é um grande desafio, né? É o conseguir tangibilizar para que no final do dia, na hora de fazer o investimento, poxa, o quanto isso aqui vai gerar de retorno? E ontem mesmo eu estava fazendo um cálculo desse com o meu financeiro, onde a gente estava olhando, tá, beleza. Meu financeiro disse, André, a gente vai aumentar aqui o nosso custo. Isso aqui vai impactar aqui na nossa margem. Eu digo, tá, beleza. E em um dado momento me veio um insight. Eu digo, opa, legal, peraí. Então, vamos fazer uma conta aqui? A gente vai investir X. Mas quanto isso aqui pode gerar real de retorno? Vamos olhar o pessimista. O cenário mais ruim, quanto isso aqui pode gerar de retorno? Quando a gente fez a conta básica, cobria, no mínimo. No mínimo empatava. No mínimo, assim, o pior cenário empata. Já te leva para outro patamar. Cara, aí eu digo, esse investimento aqui já está justificado. Vamos fazer. Óbvio que a gente não tem o retorno no mesmo dia. Vamos fazer, vamos segurar as pontas aqui, mas vamos fazer o investimento. Por quê? Porque a gente vai ter que trabalhar, obviamente, para que ele dê resultado. Mas se no mínimo ele der o pior resultado, ele empata. E se ele empatar e a gente conseguir melhorar, a gente começa a ter um resultado muito mais positivo e uma capacidade exponencial em cima disso aqui. É isso. Hoje é tipo isso. Hoje eu ganho 50, gasto 30. Uhum. Vou inovar, vou gastar 40. Eu vou gastar 40 durante 6 meses. No 7º mês eu tô fazendo 80. Entendi. É por aí. É por aí. Eu pensava que inovação ele ia para uma área específica. Mas tu falando aí, eu entendi que inovação toca em tudo. O ideal, sim. Quando a empresa... uma galera chamada... Acho que é Vima, que é uma consultoria americana. Uhum. Eles pegaram esses horizontes de inovação e eles desdobraram e criaram um perfil corporativo de investimento em inovação. É bem legal. E aí eles têm 4 perfis básicos que também são os perfis e os nossos planos de mantenedores no nosso hub, nossos hubs. E esses perfis eles estão ligados à maturidade. Ok. A maior maturidade é quando a inovação ela não está restrita num setor. Ela perpassa toda a cultura da empresa. Cara, que legal. E todo mundo está olhando com... É um olhar de performance, né? Uhum. Então, assim, é um olhar de performance atrelado à melhoria contínua, Sim. que todos os setores da empresa estão o tempo inteiro avaliando os próprios processos, os próprios indicadores, entendendo como melhorá-los para cortar custo, aumentar desempenho, aumentar a produtividade e gerar nova receita. Aham, entendi. Então, esse é o nível, é o perfil mais avançado, né? Aham. Mas o que é o comum? E até para a galera que está ouvindo a gente pegar. O primeiro perfil
é o doidinho. Como assim um doidinho? Porque geralmente uma empresa que ela não é inovadora tem a primeira pessoa Ok. que todo mundo chama, que menino é doido, quer trabalhar com inovação, menino é doido, faz tecnologia, é o doidinho. Inventando coisa aqui. Inventando coisa aqui, é o doidinho. Aham. Né? Tem até um vídeo muito legal no YouTube chamado Primeiro Seguidor, depois vocês deem uma olhada. E esse doidinho, ele tá fazendo um esforço quase que solitário no quesito de inovação. Uhum. Então as primeiras coisas que ele faz é puxar palestra, puxar roda de conversa. Aí ele consegue um recurso para contratar um curso, geralmente é Design Thinking, né, que é o mais difundido para quem está começando. E ele começa a fazer as primeiras coisas, aí rola um hackathon, ele começa a ir para a nuvem. Aham. E aí vem, na sequência, o segundo perfil, ele é um perfil que esse doidinho tem um time. Ok. A empresa começa a olhar para a estratégia, mas ele tem times não oficiais. Ele e tem meio que embaixadores nas áreas que querem conversar com ele. Já começou a influenciar outras pessoas que começaram a ver que, cara, esse negócio eu acho que faz sentido. E aí a empresa até começa a separar um recurso no orçamento anual para isso. E aí o terceiro nível é quando existe um setor. Ok. Setor de tecnologia e inovação, por assim dizer. Ou só inovação. Geralmente a inovação está plugada ou no recursos humanos, ou no marketing, ou na tecnologia. Entendi. E aí, o último nível é quando todo mundo já está passando e falando de inovação. Então, por que é legal saber disso? Para conseguir identificar melhor em que nível que estão as empresas que vocês estão se relacionando. Perfeito, tá. E isso aí aí clareou muito para mim de eu conseguir chegar numa empresa e assim, opa, essa daqui tá no doidinho ainda. Essa daqui já tem alguns influenciados aqui, já tem algumas pessoas. Opa, agora já tem um setor. Opa, a empresa conversa sobre inovação. E, João, e olhando para tudo isso e esses momentos zeros aí que tu falou, desse cenário tão disruptivo, e aí vem a inteligência artificial. E a inteligência artificial entra como na inovação? Como ela vem agregando muito, ela vem talvez dificultando muito, porque todo mundo acha agora que jogou uma mensagem lá, tipo, como eu vendo mais e o negócio vai dar uma fórmula de ouro lá, de imprimir dinheiro. Ajuda, atrapalha, mais ou menos. Cara, IA tem uma parte especial na minha vida. Não sei se tu sabe, eu tive uma startup de IA. Não sabia. Eu fiz mestrado em IA. Massa. Não terminei, para ficar claro. Não dizer que eu tô fazendo... Eu tô formado, não terminei. Mas fiz 90%. Cara, inteligência artificial é um troço que não é novo, mas eu acho que a adoção dessa forma é nova, né? A IA generativa, ela tem esse papel forte. A IA, ela vem pra gente como um acelerador para dar conta do volume. Eu vejo dessa forma. Tá. A gente está vivendo um período que a gente tem que lidar cada vez mais com volumes absurdos de informação. Sim. Né? E dependendo de algumas áreas, volumes absurdos de produção. Também. Então, assim, eu vou pegar uma área, exemplo, que é uma área que eu tô perto, não tem jeito, que é de marketing digital. Ok. Imagina você que a gente tem vários públicos que estão ouvindo a gente. Perfis diferentes. Sim. Então, eu tenho que produzir um conteúdo específico para dialogar com cada um desses públicos. Imagina que esses públicos, eles estão também em vários canais. Sim. Redes sociais diferentes, microblogs, blogs, sites, YouTube. E eu preciso produzir conteúdos distintos com a linguagem de cada um desses canais para cada um desses públicos. Sim. A partir daí a gente vê que a recorrência dessa produção ela é cada vez maior, porque se eu passo 2 dias sem publicar, Sim. eu já perco a atenção. Perde. Então, nesse exercício, olha o volume de coisas. Entendi. E eu te falei aqui só de público e canais. E formatos. Texto, áudio, vídeo. Nossa, vai embora. E uma boa produção, ela demanda de uma boa pesquisa, de um bom conhecimento, de um entendimento de cenário, de um entendimento de histórico. A quantidade de coisas que eu citei nessa conversa aqui, se eu não tivesse estudo, eu não conseguiria fazer. Entendi. Mas para produzir, as pessoas têm que ter esse nível de conhecimento das coisas para conseguir produzir.
A inteligência artificial, ela vai agregar muito, já está agregando, na verdade, em conseguir suportar a gente na aceleração de análise desse conteúdo. Ok. Então, eu vou analisar esse conteúdo de muita coisa. Esse conteúdo, ele vira conhecimento. A inteligência artificial me ajuda a tomar decisão dentro dos múltiplos cenários que tem. E, em alguns casos, ajuda a produzir o trabalho em si, para dar conta desse volume. Entendi. Então, e isso vem na contramão de um talento, uma mão de obra que para algumas coisas está cada vez menos preparada. Muito. Muito. Esse é um desafio gigantesco. Então, assim, o desafio de especialização e volume só aumenta num contexto de talentos menos preparados, que têm muito conhecimento, mas sabem pouco fazer. Então, a inteligência artificial, quem conseguir operar bem, mesmo desses talentos pouco preparados no fazer, consegue equilibrar a balança e dar conta desse volume absurdo de coisa que a gente tem que dar conta hoje. Caramba. Cara, que visão massa. Essa é a visão que eu tenho. Massa. Não, e muito boa e esclarecedora. Porque o pessoal chega como me perguntando sobre inteligência artificial com a bala de prata que vai resolver tudo. É o diretor que quer saber como ele vai digitar num chat GPT e como vai vender mais. É o cara da TI que diz assim, ih, rapaz, esse negócio vai retomar meu serviço, vai fazer meu trabalho, que ele quer fazer só a manutenção do computador. Ou o outro que diz assim, não, vou usar esse negócio aqui, isso aqui vai resolver tudo e acaba por se tornar até um problema, mas enfim... N situações. E a gente podia ficar conversando aqui mais um bocado. Sim, passou rápido demais, cara. A gente podia ficar conversando mais um bocado. Mas a gente tem que ir encerrando. João, eu queria que tu deixasse, cara, uma frase ou uma mensagem, né? Para quem nos ouve aí, tanto profissionais da área de tecnologia, gestores. Por onde que eles começam? Um grande aprendizado aí que tu teve. Então, gente, eu acho que inovar é sobre resolver problema e é sobre principalmente tornar o cliente da gente num parceiro da gente. Legal. E aí tu não vai ter uma parceria se tu não ajuda o cara a bater a meta dele. Entendi. Descobre qual é a meta dele, descobre quais são os sonhos, descobre o que ele quer realizar e se torne útil nesse processo. Se você fizer isso, você vai ter cliente para sempre. Massa. João, e como as pessoas podem te encontrar? Eu tô no Instagram, @João da Inovação, no LinkedIn, @João da Inovação, e no X, @João da Inovação. Massa. Tua empresa, João? A CreativePack BR, que é uma consultoria de inovação especializada em hubs de inovação, e a Duela Ventures, que é uma venture build que investe em startups de comunicação, entretenimento e marketing. Massa. E a gente tem mais um monte de conversa para outros papos, né? Sim. Tem muita conversa. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Comentem, coloquem aqui o que vocês acharam, quais as dúvidas de vocês, que eu replico para o João, podem ter certeza. Quero agradecer pelo tempo, quero agradecer por cada um que está compartilhando agora. Eu sei que tu está compartilhando, compartilha aí. Curte, comenta, se inscreve aqui no canal e fala pra gente aquilo que mais fez sentido e aquilo que você gostaria de ouvir aqui no canal. Muito obrigado, fiquem com Deus.